Então o Castanhari do canal Nostalgia fez um vídeo sobre neutralidade da rede e tem algumas coisas ali que ele falou que estão erradas e precisam ser corrigidas. E isso é claro a continuidade do debate da neutralidade da rede que está sendo revogada nos Estados Unidos, e eu sou a favor dessa revogação e o Felipe Castanhari é contra, quer manter essa regulação. E o que ela diz ela fala sobre a isonomia de informação, ou seja, uma empresa que fornece internet não pode deixar um dado ir mais rápido e outro dado ir mais devagar, ou ela não pode bloquear certas fontes de dados e só fornecer os que ela quer. Ela tem que igualmente tratar todos os dados e jogar todos eles para você. Ou seja, quem fornece internet não pode fornecer para você um pacote estilo televisão, ele tem que fornecer literalmente tudo que tem na internet ou não fornecer internet. O que ele pode variar é a velocidade que ele vai fornecer isso, mas todos os dados têm que receber a mesma velocidade. E uma coisa que ele fala, e ele faz na verdade uma observação bem assim en passant, que é sobre direitos. Você fala, então vai ter gente que vai falar que é direito deles. Mas sim, é direito deles, é direito de quem fornece internet fornecer o serviço que ele quiser servir. Porque dentro de um exemplo, inclusive, que o próprio Castanhari dá no vídeo, você tem um problema em que uma lei diz, na prática, que você tem que ajudar o seu concorrente. O que é o seguinte? Ele diz, olha, tem a Comcast, que é uma grande provedora de internet nos Estados Unidos, e em algumas cidades nos Estados Unidos ela é a única, já entro sobre por que isso, mas enfim. Em algumas cidades ela é única, e ela é dona da Hulu. Hulu é uma concorrente do Netflix. Ela faz conteúdo como o Netflix, e você provavelmente não sabe que isso existe porque é uma porcaria. E o que acontece? O que a Comcast poderia fazer é bloquear o sinal do Netflix apenas para fornecer o sinal do Hulu. Então se você quer ter Netflix, mas você só tem Comcast na sua cidade, você se ferrou. E se você tivesse neutralidade da rede, a Comcast teria que fornecer a Netflix. E aí você tem uma questão de direitos, quer dizer, você tem o direito de não ajudar o seu concorrente? Porque eu diria que você tem. Você tem o direito de selecionar que conteúdos vão passar pela sua propriedade privada, sabe? Porque esse é um dos problemas da regulação da Net Neutrality, em que ela colocava a internet como se fosse um bem público. Não, não é. É propriedade privada. Se eu tenho uma estrutura que fornece internet, a estrutura é minha. Se a casa é minha, eu decido quem vai entrar nela. Se eu tenho uma ferrovia, eu decido quem vai passar nela. Se eu tenho fornecimento de dados, eu decido que dados vão passar nele. Eles não são propriedade pública ou estatal. E, nesse caso, como eu falei antes e repito, a gente tem uma lei que obriga você a ajudar o seu concorrente. Esse é um princípio legal que a gente quer ter na sociedade, tipo mesmo? Certeza? E aí, claro, existem certas críticas a essa integração, que se chama integração vertical em economia, que é uma empresa se integrar verticalmente com seus fornecedores para trás para tentar reduzir custos. Quer dizer, uma usina siderúrgica não só vai produzir aço, mas ela também vai ter uma ferrovia, e essa ferrovia leva a uma mina de ferro, que também é propriedade da siderúrgica, e isso tudo é parte de uma firma, e ao invés dela ter várias empresas diferentes, ela é uma coisa só, e isso reduz o custo no final. Que é o que acontece aqui no caso da Comcast com a Hulu. Você tem uma integração vertical, então você tem uma parceria ali, isso reduz custos, é melhor. Algumas pessoas dizem, não, então eu tinha que proibir essa integração vertical, porque daí o que acontece? Não vai ter essa concorrência paralela, você só vai fornecer internet, então você não vai se importar em fazer isso. Mas isso, de novo, é uma invasão de propriedade privada, porque você está dizendo assim, ah, se você tem essa empresa, você não pode ter essa empresa. Por quê? Porque eu não gosto. Mas vem cá, se o dinheiro é meu, eu invisto no que eu quiser, eu tenho empresas que eu quiser. Agora o Estado vai ter que dizer quais combinações de empresas eu posso e não posso ter? A gente quer realmente começar a dar esse princípio legal para as pessoas? Não vai dar bom isso aí. Fora o fato que aí você tem um problema ético muito grande também, que é, se você vai entrar na propriedade privada de alguém para dizer quem que pode passar ali e quem não pode, ou dizer o que o cara pode comprar ou não, você vai ter que me explicar eticamente o que te autoriza a mandar na vida de outra pessoa sem o consentimento dela. Tipo, porque, eu não tô dizendo isso assim pro Castanhari, eu tô dizendo pra qualquer pessoa. Se você vai querer dizer assim, ah não, esse cara devia fazer isso ou deixar de fazer isso. Tá, mas por que você é uma pessoa melhor que ele pra mandar na vida dele? Você vai ter que me demonstrar isso. Você pode dizer, ah, seria benéfico pra mim. Bom, seria benéfico pra mim, Rafael Lima, se várias pessoas dessem dinheiro pra mim. Mas eu tenho que provar por que eu deveria obrigar elas a fazer isso ou fazer algum tipo de coisa. A gente tem um problema ético muito grave aqui, que na verdade não tem solução, porque não tem como eticamente justificar essa invasão de propriedade privada. É sim direito de um fornecedor de um serviço não ajudar o seu concorrente. Tem outra coisa também que ele coloca uma analogia, também é meio en passant, mas é um ponto importante, que ele faz analogia com os preços de bagagem despachada, certo? Porque a ANAC liberou que empresas pudessem cobrar o despacho de bagagem para você, e isso era o argumento de que isso baixaria o preço da passagem, porque quem não despacha tá levando menos peso, então teria uma passagem mais barata, e quem despacha bagagem vai pagar a bagagem porque você tá levando peso, então você que se responsabilize por isso. E, como eu já falei antes, é um direito da empresa cobrar pelo serviço que ela tá oferecendo, porque o serviço é dela, ela cobra como ela quiser.
Só que existe todo um debate se isso realmente subiu o preço da passagem ou não. Porque as empresas estão dizendo que sim, deu uma baixada, e saiu um estudo do IBGE e do IBRE dizendo que na verdade subiu. Só que eles fizeram contagens de um jeito muito estranho e a gente não tem como saber. Porque, por exemplo, o IBGE falou que o preço da passagem aumentou, mas nas contas deles, eles contam o preço da passagem mais o preço da bagagem, como se todas as pessoas estivessem despachando bagagem. O que não é verdade, porque na verdade só 1/3 das pessoas despacha bagagem, então essa conta tá errada. Eu, por exemplo, eu só viajo de mochila, e algumas vezes, inclusive, quando eu viajo no mesmo dia, eu só saio de casa, tipo, eu não levo nada comigo. E o IBGE e o IBRE fizeram contas diferentes. Eles contaram o preço da passagem comprada 30 ou 60 dias antes da viagem, não imediatamente antes, o que tende a flutuar muito mais, então tem alterações mais significativas, fora o fato de que essa pesquisa só foi feita entre junho e julho e setembro desse ano. Então é bem difícil ter uma base de dados ainda, e até faz sentido as empresas falarem que vai demorar para ver o que a gente vai fazer com o preço da passagem. Porque você pode pensar, pera, agora a gente tá cobrando por pessoas que vão despachar bagagem. Mas de repente daí eles vão só pra bagagem de mão, que eu notei, de fato as pessoas começaram a levar mais bagagem de mão no avião. Então será que o peso tá realmente mudando ou será que não vai valer a pena, porque daí as pessoas vão levar só coisa no avião? Ou será que elas vão reduzir a carga ou não? Você precisa de aí, no mínimo, 1 ano de base de dados só para você ter uma noção disso, para você conseguir poder calcular o seu preço de passagem, porque isso é uma coisa muito complicada. E a outra coisa é que, assim como o setor de telecom nos Estados Unidos, no Brasil e de maneira geral no mundo, onde existem regulações que travam o mercado e ajudam a cartelizar, a aviação no Brasil é cartelizado e protegido pela ANAC. E uma das maiores provas disso é que quando o deputado Paulo Martins, aqui do Paraná, tentou, bom, ele não é mais deputado, mas enfim, quando ele tentou e conseguiu abrir o capital aéreo, o capital estrangeiro nas empresas aéreas no Brasil para 100%, ou seja, uma empresa estrangeira poderia operar aqui no Brasil livremente, todas as empresas aéreas foram lá chorar na ANAC, chorar com o Temer e tudo mais, e ele acabou vetando. Só depois ele foi liberar e tudo mais, uma longa treta. Mas os caras foram chorar copiosamente lá pra Anatel e por um tempo acabaram ganhando nesse sentido. Então tem aí uma restrição de mercado. Você não pode simplesmente operar uma linha aérea no Brasil. Você tem que ter uma autorização governamental, uma coisa um pouquinho mais conclicada. E tem aqueles conchavos que a gente sabe muito bem. Então esse aqui é uma analogia meio ruim, honestamente. E tem um problema que ele cita, mas que está incompleta a explicação, que é, bom, de fato existem poucos fornecedores de internet no Brasil, existem aí 6, 7 mil empresas, elas compram tráfego de 3 empresas, na verdade, então elas só estão repassando, e existem outras empresas que podem sim operar fornecendo essa venda de dados no Brasil, mas elas não entram aqui no Brasil por, diz-se, falta de interesse econômico ou várias outras razões, mas a gente tem que lembrar que, assim, não é uma boa ideia empreender no Brasil, de maneira geral, ok? É por isso que a gente tem poucos fornecedores de internet no Brasil, ou poucos qualquer coisa, no fim das contas. No ranking de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, o Brasil está uma posição atrás da República Islâmica do Irã. E é bom lembrar, a República Islâmica do Irã está sofrendo várias sanções econômicas dos Estados Unidos destinadas a detonar a economia iraniana como punição pelo programa nuclear deles. Então, assim, os Estados Unidos estão propositadamente tentando estourar a economia de um país. A gente não tem isso e tá pior. Então, eu te faço essa pergunta assim, sinceramente. Se você tivesse bilhões de reais, porque esse é o custo que seria para você instalar a internet em um grande escopo no Brasil. Se você quiser fazer um serviço pequenininho e tudo mais, mas provavelmente você vai pegar esse repasse de dados. Para você realmente ser um fornecedor de dados, colocar cabeamento, colocar empresa, colocar infraestrutura e tudo mais, vai dar bilhão, cara. Vai ser uma grana ferrada. Se você tivesse esses bilhões de reais, você colocaria eles no Brasil? Não. Se alguém falasse assim pra você, olha, eu tô querendo investir no Brasil uns bilhões de reais, você acha isso uma boa ideia? Você falar, cara, eu te cobro $1 milhão pra te dar uma resposta que vai salvar a tua vida, que é não, ok? Você ia falar isso. É uma doideira. E fora toda essa dificuldade que você ainda tem um monte de insegurança, porque você tem toda a burocracia e tudo mais, mas você tem insegurança jurídica e insegurança política no Brasil. Quer dizer, você não, por mais que exista um grande corpo de regulações hoje e já é pesado, você não realmente sabe se elas valem ou deixam de valer, ou o que um juiz vai decidir ou deixar de decidir em cima disso. Tem toda a legislação trabalhista em cima. Isso pode mudar basicamente a qualquer momento, e isso é muito preocupante, porque o investimento de bilhões assim demoraria 5, 10, 20 anos para se pagar, então você tem que ter uma expectativa de estabilidade aí, e pode a qualquer momento ser eleito algum presidente virado na loucura que vai falar porque soberania nacional, sei lá, nacionaliza-se ou intervém-se ou trava todo esse mercado porque derp, ele pode fazer isso, e sejamos honestos, isso pode vir da esquerda ou da direita no Brasil, você não realmente sabe. Então,
é por isso que a gente tem falta de fornecedores de internet no Brasil. Um bom exemplo disso é, por exemplo, se você quer fornecer internet 4 ou 5G, você tem que ir numa licitação para comprar uma certa banda no espaço onde você pode jogar ondas de internet, sendo que essa banda não é propriedade do Estado, mas você tem que ir lá e pagar pro Estado para fazer isso, ok? E daí tem outras bandas que você poderia colocar a internet lá, mas você não pode, porque você não pagou pro Estado. Você tem que pagar e você vai poder jogar a internet lá, mas para isso também você vai ter que fornecer internet 2G em outras cidades, onde não é lucrativo, colocar um monte de infraestrutura lá e vai ser caro pra caramba. E isso pode dar problema, e daí você vai ter todos os processos desses clientes e tudo mais que você não queria ter em primeiro lugar. É um saco. Inclusive já rolou no Brasil licitação para vender uma vaga no espaço sideral para você instalar um satélite lá para transmitir coisa pro Brasil. Como se estivesse faltando espaço no espaço sideral, né? Ah, aqui tá cheio, né? Tem que pôr lá. Onde que isso é propriedade estatal? Mas sim, tem todos esses tipos de dificuldades. Então, isso reduz a disponibilidade de fornecedores de internet no Brasil. Você só tem 3 e todos os outros 6 ou 7 mil, na verdade, compram dados desses para repassar para os clientes. Então, isso gera uma escassez artificial, sim, que aumenta o preço e baixa a qualidade. E isso é um problema de intervenção, não é um problema de livre mercado. Isso não surgiu espontaneamente numa economia livre. E tem outra coisa que ele fala também que tá certa, mas que falta ver o outro lado. Que fala, é o seguinte, o que pode acontecer é que a gente pode ter planos estilo televisão. Então você vai ter um pacote básico, um pacote premium, um pacote blaster, um pacote ultra over 9000, que vai ter tudo mais. Isso pode ficar mais caro, e daí se você quiser ter o que você vai ter hoje, você pode ter que acabar pagando mais caro. Sim. Mas, quem quiser ter alguma coisa muito simples, algum acesso muito pequeno a, por exemplo, Facebook, WhatsApp, sei lá, alguma coisa assim, vai pagar, digamos, 5 ou 10 reais, um plano super básico, porque basicamente é muito pouco dado que trafega nisso, então você pode cobrar um preço pitituco e dar acesso à internet para dezenas de milhões de brasileiros que não têm acesso à internet hoje por um preço basicamente negligenciável. Então, você pode sim ter pacotes completos mais caros. Mas o que acontece hoje é que, na verdade, esses pacotes completos são subsidiados. Porque quem vai usar pouca internet, vai usar realmente muito pouca coisa, sei lá, tua avó lá, não vê Netflix e tal, ela só quer ver, sei lá, ver as fotos dos netos dela no Facebook e tal. Ela vai ter que acabar pagando o cara que tá baixando 1 tera de dados por mês. Então, por que essa pessoa que não quer usar um produto tem que ser onerada e pagar mais por uma coisa que o outro tá usando a mais? Você vai usar mais, você paga mais, você paga o que você usa. E isso permite que o uso se adeque ao preço. Porque isso é uma coisa importante, é você ter price gouging, é você ter um ajuste de preço dependendo do consumo. Se você não tem isso, o que vai acontecer? Coisas vão ser consumidas além do necessário e vai ter escassez. Um exemplo disso foi quando deu os furacões lá nos Estados Unidos e foi proibido lá que os preços de combustíveis subissem demais, porque daí senão você vai explorar as pessoas que estavam ali na região, que elas vão ter que comprar combustível caro para poder fugir. Só que daí o que aconteceu? Como o preço do combustível era o mesmo naquela região do furacão e no resto dos Estados Unidos, por que algum fornecedor de combustível se daria o trabalho de levar combustível para lá com todos os riscos, toda a dor de cabeça, quando o preço é o mesmo? Se você tivesse deixado o preço subir, o preço ia subir um pouquinho mais? Sim, mas fornecedores iam levar combustíveis para lá e as pessoas iam conseguir ter mais acesso ao combustível. O que aconteceu foi, teve escassez, acabou e deu um monte de gente ficou ilhada porque não tinha combustível, porque não podia subir o preço. A mesma coisa, quer dizer, é bem difícil você fazer analogias com a internet, que é uma coisa um pouco mais complicada, mas a mesma coisa pode acontecer com a internet. Você tem super consumo de um lado e quem tá consumindo muito pouco tá pagando demais. Escuta aqui, cada um no seu quadrado, cara. Cada um paga a conta do estrago que ele faz. E isso faria com que, sim, hoje, planos mais complexos e mais completos fossem mais caros. E faria com que quem realmente precisa usar para muito pouca coisa, pagasse muito pouco. Hoje você consegue rodar uma empresa e atender clientes e, inclusive, arranjar um trabalho só por Facebook. Você pode abrir simplesmente uma paginazinha ali, fazer um negócio, atender os clientes por Messenger e você tem um emprego lá. Hoje, se você quer ter acesso a isso, é caro. Se você tiver o fim da neutralidade da rede e puder fazer pacotes, uma pessoa muito pobre pode ter acesso a isso por quase nada, o que é muito bom para ela. E finalmente eu quero deixar de exemplo um país que tem uma das melhores internets do mundo. Das 15 cidades com melhor internet no mundo, esse país tem 9 delas e é a Romênia. E aí você me pergunta, mas como assim? Bom, eles têm uma das melhores velocidades do mundo, não só em download, mas em upload também, a preços baratíssimos.
E como é que isso funciona? Bom, não tem muita regulação sobre a internet na Romênia de maneira geral. O que aconteceu foi que tinha um ditador comunista e daí eles deram uma fuziladinha no cara, e o governo foi tentando se reconstruir como foi, e no meio disso a internet surgiu. Não tinha nenhuma regulação, não tinha lei sobre a internet, o governo estava muito ocupado se refazendo do zero, e a internet foi tocando. E o que aconteceu foi que você tem centenas, se não milhares de concorrentes, uma das melhores internets do mundo e uma das internets mais baratas do mundo. E é bom lembrar, no índice de facilidade de fazer negócios que eu citei anteriormente, o Brasil está em 125, o Irã está em 124 e a Romênia está em 45. É muito mais fácil empreender lá do que no Brasil, não à toa tem muito mais concorrentes. Então, tá aí uma lição boa, tem um exemplo pra gente seguir. Enfim, links e exemplos na descrição por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.